noção de uma coisa. Quando a gente vai estudar as ciências ocultas, eu acho muito importante a gente sempre lembrar de uma dualidade que existe e que, às vezes, é ela que gera a confusão e a incompreensão por parte de algumas pessoas no funcionamento das ciências ocultas. Porque as nossas ciências hoje, a ciência moderna, contemporânea, ela tem um mecanismo que ela se utiliza para poder fazer os estudos, a pesquisa e desenvolver o pensamento científico, que é a causalidade. Estudar as causas dos fenômenos. Determinado fenômeno acontece e ele gera um determinado resultado que, ao estudar esse mecanismo da causa e do efeito, eles conseguem desenvolver o estudo científico, né? Por exemplo, estudando o movimento da Terra em volta do Sol, aí os cientistas perceberam e, descobriram o mecanismo de por que acontecem as 4 estações, ou de por que numa época do ano o dia é mais longo, a noite é mais longa, ou por que existe diferença de fuso horário entre as regiões. Tudo isso aí são em função do movimento da Terra em torno do Sol. Tá? É um mecanismo de causalidade. Isso acontece por causa disso. Beleza. Sendo que as ciências antigas, e especialmente hoje as ciências ocultas, que derivam do conhecimento dos antigos, eles não utilizavam a lógica da causalidade, eles utilizavam a lógica da correspondência. Fenômenos que acontecem simultaneamente, que têm uma sincronicidade, eles têm uma ligação, uma relação. Então, por exemplo, os antigos, no Egito, sabiam que uma determinada época do ano, quando a estrela Sírius nascia numa determinada posição do céu, num determinado horário, que eu não vou saber especificar agora para vocês, anunciava o início do período de cheia do Nilo. Então, quando nascia a estrela Sírius numa determinada posição no céu, eles sabiam, agora vai começar o período de cheia do Nilo. Então, é bom a gente plantar. E aí tinha todo o processo do ciclo de plantações deles, tudo tal. Não era a estrela que nascia que fazia o Nilo encher. É porque a estrela nascia exatamente na mesma época, sincronizada com o movimento da cheia e da diminuição do nível do rio Nilo. Existia uma correspondência entre esses dois fenômenos. Então, os antigos percebiam que tinha uma correlação entre a estrela Sírius e a cheia do Nilo. Eles percebiam que em determinada época do ano, quando o Sol nascia, depois de um tempo começava a chuva, depois de um tempo começava a seca, depois de uma época quando o Sol nascia numa determinada região do céu, acontecia uma determinada coisa. E esses estudos, essas observações, correlacionando o superior com o inferior, com o terreno, surgiu a astrologia. Surgiram os estudos da astrologia, a partir do estudo das correspondências, das correlações. E aí a gente consegue compreender, dessa lógica, a gente consegue compreender o princípio da correspondência hermética, que o que está no alto é como o que está embaixo, que está lá na Tábua de Esmeralda, do primeiro encontro, quando a gente leu, que são esse processo de construção do pensamento científico. E as ciências ocultas, elas funcionam por esse mecanismo, pelo mecanismo da correspondência. Não é o mecanismo da causalidade, como são as ciências objetivas contemporâneas que a gente tem hoje, que elas estudam. Isso acontece por causa disso. Então, toda vez que isso acontecer, vai acontecer uma determinada outra coisa. A correspondência não, ela busca uma correlação simbólica entre as coisas. Então, dependendo da situação, pode não acontecer aquela correlação simbólica. E aí tem que compreender por quê, qual é o mistério que está envolvido naquilo ali e tal, que é o estudo das ciências ocultas, né? Mas isso é uma chavezinha que a gente tem para o entendimento do funcionamento das ciências ocultas, que facilita muito para a gente poder entender por que ela é tão diferente das ciências contemporâneas e por que os cientistas das ciências contemporâneas têm tanta dificuldade de compreender. E acham que é mentira, acham que não existe, não sei o quê. Porque eles não entendem que a lógica é diferente. A epistemologia é diferente. Para falar numa linguagem mais acadêmica, né? Tem uma posição epistêmica diferente. Uma perspectiva de olhar o mundo, uma forma de aprender o conhecimento que é diferente. Que é, na minha leitura, complementar a causalidade. Porque a ciência explica como as coisas acontecem. Como é que o dia nasce? É porque
a Terra está girando em volta dela mesma. Então, o Sol, todo dia ele aparece para a gente, porque a gente está parado em cima do planeta, né? Mas por que o dia nasce é uma outra resposta, porque é uma resposta simbólica. E as ciências ocultas podem dar essa resposta simbólica, que, para mim, pelo menos, elas preenchem muito mais do que uma resposta mecânica. Por que o dia nasce? Porque a gente sempre tem uma nova oportunidade de crescer, de se desenvolver, de buscar, de vencer na vida, de ser feliz. Então, as ciências ocultas e a espiritualidade podem dar essa resposta, porque elas trabalham com a correspondência, elas trabalham com outro mecanismo simbólico. E as ciências exatas trabalham com o mecanismo da causalidade, mecânico, tá?